Tema: quem você pensa que é? Ao longo de nossa existência, nós ouvimos muitas histórias e histórias também. A nossa infância, influenciada pela mágica dos pensamentos transbordantes, foi muito rica em contos, casos e histórias. Como era muito bom ficar perto de pessoas mais antigas que em determinado momento traziam à tona as histórias tão bonitas. Como era maravilhoso ir à escola e ouvir dos professores as mais lindas histórias sobre o desenvolvimento humano. E a história do Brasil? E a história geral, com seus grandes relatos de feitos ao redor do mundo. Era muito bom ir à biblioteca e ali debruçar sobre livros e ler como a civilização evoluiu. E as grandes descobertas. Ler sobre como o avião foi inventado, o automóvel, o radar, as vacinas. Grandes histórias. Mas o melhor mesmo era quando na igreja, na classe de estudo bíblico, ouvíamos as grandes histórias da Bíblia. Por exemplo, a criação do mundo, do universo, a história do povo hebreu, a luta de Moisés pela libertação do seu povo, a trajetória pelo deserto, o maná, o mar se abrindo, a história de Abraão, a luta de Jacó, a história de Sodoma e Gomorra, que tristeza! E Elias, Eliseu, Sansão, Jó, Davi, Golias. As histórias narradas na Bíblia são uma fonte extraordinária de sabedoria e são lições práticas para todos nós. Mas há especialmente uma história que é intrigante e nos deixa lições para toda a vida. A história dos espias enviados à terra de Canaã. Moisés enviara para lá um grupo para que avaliasse a terra. E quem era esse grupo? Chamado 12 espias. E cada espia desse era um príncipe, era um líder destacado do seu povo, da sua tribo, do seu grupo. E quando esses espias foram lá, passaram um tempo, voltaram e deram a descrição, deram o relatório. E o relatório foi o seguinte: entretanto ali habitam gigantes e nós nunca conseguiríamos conquistar aquela terra porque eles são muito poderosos, são guerreiros famosos. Também vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Isso está lá em Números capítulo 13. Olha, nunca vi palavras mais depreciadoras, palavras legítimas de gente derrotada. Este era o conceito que eles tinham deles mesmos, enxergando-se como gafanhotos diante daquelas pessoas. Aquilo que uma pessoa pensa a respeito de si mesma exerce uma poderosa influência sobre quem ele é. Inevitavelmente, esta visão de gafanhoto influenciará todas as áreas da vida de uma pessoa, a sua vida física, educacional, profissional, moral, ética, cultural, financeira e até a espiritual. A baixíssima autoestima leva pessoas a situações desastrosas. Elas não aprendem, não conseguem ensinar, não conseguem se relacionar e têm uma nebulosa visão do futuro e quase sempre passam pela vida apenas se contentando com coisas pequenas. Uma pessoa gafanhoto, quer seja homem ou mulher, é frustrada, desajeitada, medrosa, fugitiva, descontente e desqualificada. Pessoas assim, cuja visão de si mesma é a de um gafanhoto, acaba se tornando em seu pior inimigo. E o perigo está exatamente aí, ser inimigo de si mesmo. É uma tragédia anunciada, porque os boicotes silenciosos acontecerão em todos os importantes episódios da vida. A imagem que uma pessoa tem de si mesma, tornando-se um conjunto de lentes com o qual enxergará a realidade, este conjunto de lentes tem como base o conceito de gafanhoto. E o resultado sabe qual é? Um desastre. Ou seja, se uma pessoa passa a ver a si mesma como um fracasso, lá na frente vai encontrar uma forma de fracassar e praticará um boicote contra si mesma. E ainda conseguirá arranjar muitas desculpas para explicar por que fracassou. E isto é absolutamente terrível. Agora veja só a contradição. Quem era aquele grupo que for espiar a terra? Eles eram príncipes, eram líderes, os mesmos que testemunharam os milagres, o maná,
A água na rocha, a nuvem de dia, a coluna de fogo, o mar vermelho. Eles sabiam a existência de um Deus Jeová poderoso. Esse mesmo Deus havia prometido que daria terra para eles morarem. Garantiu que expulsaria e deixaria a terra para eles poderem ficar livres e morarem definitivamente. Deus os via como grandes. Eles se viam como gafanhotos. Que incredulidade! Felizmente, 2 heróis de Deus, Josué e Calebe, fizeram o povo parar com seu desespero e disseram de forma convicta: não é assim como eles estão falando, porque o nosso Deus nos trouxe aqui e nos fará pessoas vitoriosas. Lutaremos, enfrentaremos e venceremos. Eu não sei se ao longo da sua vida você tem usado o seu tempo, passado o seu tempo com esses pensamentos de pessoa gafanhoto. Mas eu quero convidar você, à semelhança de Josué e Calebe, a pensar num Deus que não desiste de nós. Com Deus não existe essa história de gafanhotos. Somos grandes, somos seus filhos. E o texto bíblico vai nos informar que apenas eles, Josué e Calebe, entraram e possuíram a terra prometida. Foram os únicos, porque não se sentiram como gafanhotos. Uma autoestima saudável é enxergarmos a nós mesmos como Deus nos enxerga. Precisamos pensar de uma forma mais construtiva e verdadeira. Deus nos vê como coroa de sua criação e não como gafanhotos, insetos frágeis que podem ser pisados por qualquer um. Só você, apenas você, pode decidir como vai viver a sua vida, como gafanhoto ou como legítimo filho de Deus, um herdeiro com Cristo. Quem você pensa que é? Deus o abençoe.